Você está ouvindo A Hora do Concurso, o podcast da Degrau Cultural. Aumente o volume e fique ligado no que está rolando no mundo dos concursos públicos. Conte com a orientação da equipe pedagógica mais experiente do país e venha fazer parte do nosso time de aprovados. Concurseiros lindos do meu coração, cheguei de novo, sou José Lucas Brito, estou educadamente invadindo a sua rotina de estudos para mais um novo episódio do podcast Hora do Concurso, podcast da Degrau Cultural. No fim do ano passado, o Banco do Brasil abriu um novo concurso, desta vez com 6.000 vagas para o cargo de escriturário, sendo 3.000 vagas para a especialidade de agente comercial. É muita coisa, hein? Para o estado do Rio de Janeiro, são 191 vagas. Então, para concorrer, basta você ter o nível médio de escolaridade. No episódio de hoje, vamos focar na disciplina de informática, que, junto com vendas e negociação, possui o maior número de questões, são 15 no total. Quem veio aqui para dar as orientações para você gabaritar em informática é o professor Bruno Barra. Seja muito bem-vindo, professor. E aí, gente, tudo bem? Prazer estar aqui, obrigado pelo convite mais uma vez. E vamos conversar sobre o concurso do Banco do Brasil, né? Com certeza, é o concurso, assim, dizem que é o principal concurso nesse começo de ano, então certamente muita gente vai estar assistindo, porque muita gente quer aprovação nesse concurso tão importante. Então, especialista em informática quanto o nosso professor é o Luiz Fernando Caldeira, que é da época do disquete, da internet de escada e de outras coisas pré-históricas, não é mesmo, Luiz? Seja bem-vindo. Olá, José. Olá, professor Bruno. Olá, ouvintes. É um prazer estar aqui mais uma semana com esse podcast tão querido aí pelos concurseiros, que é o podcast Hora do Concurso, né? Tá aí muito bem ranqueado aí no Spotify, né? Então, é sucesso. Mas, José, calma aí. Eu realmente tenho que admitir que eu peguei o disquete, peguei a internet de escada, mas eu acho que o meu amigo Bruno Barra também, né, pegou esse período aí, hein, Bruno? Né? Sei não, internet de escada, né? Aquele barulhinho da internet de escada, de ficar dando aquele pulso, só poder entrar depois das 10 horas da noite, para ser um pulso só, né? Vivenciamos isso. Tô brincando. Vivenciei muito, usei muito. Aí esperava dar meio-dia, né, para poder conectar, para contar isso no sábado. Isso no sábado. Domingo era o dia inteiro. Aí aquela apurrinhação, desliga o telefone, E durante a semana, depois das 10 horas da noite. Só depois das 10. O Zé Lucas também, ele pegou essa parte dessa tecnologia. Pegou assim, ele vai disfarçar. Tudo é javanês para mim, não estou entendendo absolutamente nada do que vocês estão falando. Estou surpreso, porque eu passar o dia inteiro. É como se botasse um celular no carregador, só que aquele celular de tijolão, né? A coisa mais antiga que eu conheço é o Orkut e o SMS para você receber a mensagem do horóscopo. É a única coisa mais antiga que eu conheço da internet. Mas hoje vamos falar da informática bem mais recente, bem mais moderna, que é a que vai ser cobrada no concurso do Banco do Brasil. Como eu disse na abertura deste programa, a informática é a disciplina que tem a maior quantidade de questões do concurso do Banco do Brasil, junto com vendas e negociação, e sugiro, para quem for fazer esse concurso, assistir o episódio que fizemos na temporada passada sobre vendas e negociação com o professor André Maia. Que foi antes do edital sair, né? Exatamente, antes mesmo do edital sair, a gente já estava fazendo um tipo de preparatório, porque é o que os especialistas recomendam, você se preparar antes do edital, então a gente já começou fazendo programas muito antes do edital sair. Professor Bruno, por que essa disciplina informática tem todo esse peso em um concurso para escriturário? Ela é, de fato, tão presente na rotina profissional de um funcionário do BB? Sim, né? E hoje, né, informatização, sistemas de informação aí, todas as informações financeiras, operações, tudo informação eletrônica digital. Então, assim, é importante, sim, um funcionário ter esse entendimento, né? E outra, né? Vendas conversa muito, né? Se a gente for dar uma olhadinha no edital, tem uma parte que tem toda essa relação com rede social. Então, assim, o funcionário do Banco do Brasil vai estar praticamente full time mexendo com o computador, tendo que entender um pouco de alguns programas específicos, até mesmo um sistema específico do banco. Então, não dá para a gente deixar a informática de lado num certame desse, né? Então, assim,
Eles pegam um número pesado de questões, pesado não, né? Mas é um número expressivo, que dá uma pontuação assim, que vai fazer um diferencial numa classificação para um candidato. E o senhor acredita que houve alguma alteração no desse programa de informática, comparado com o de 2021, que foi um concurso bem recente, ou houve um Ctrl-C, Ctrl-V para quem vai estudar, significa copia e cola nos atalhos da informática? Você está até aí, né? O cara moderno falando copia e cola, né? Exatamente. Estou estudando informática. Então, Mas isso daí a gente usa no dia a dia. Então, esse edital, ele foi cópia fidedigna do último. Os caras mantiveram a mesma estrutura do último edital, tá? A gente pode esperar uma prova inteligente, porque a banca 6 Gran Rio é uma banca inteligente na realização e na elaboração de provas. Não é uma banca preguiçosa. É uma banca que faz provas diferentes para o mesmo cargo. Então, assim, é um edital idêntico ao do último certame. É copia e cola, o que você falou. E não tinha por que ser diferente também, né? Os concursos tão pertinhos, né? Um 2021, né? O outro, desculpa, um 2020. Foi 2020 ou 2021? Eu até perdi já até a conta de quando é que foi. Foi 2020. 21. Né? E outro já agora 2022 para 2023. Não tinha, né? Por que mudar. Praticamente não houve nenhum avanço, digamos assim, né? Significativo na informática a ponto de fazer alterações significativas no edital, né, mestre? Eles mantiveram basicamente a mesma estrutura, né? E, assim, o detalhe né? Teve uma polêmica aí, um concurso anterior a esse de agora e esse de 2021, porque foi o seguinte, eles usaram o cargo de escriturário meio que uma manobra para contratar profissional de TI, porque a prova veio toda direcionada para TI. Aí, na verdade, naquela época... Foi isso. Aí depois eles criaram, na verdade, uma nomenclatura nova, né? Que foi o agente de tecnologia, que foi oferecido no concurso de 2021 e está sendo agora novamente oferecido nesse novo concurso, né? O agente de tecnologia. É que todo mundo entra no Banco do Brasil como escriturário. E lá dentro do banco, o escriturário pode fazer várias funções. Uma delas é essa atuação mais direta, digamos assim, com o atendimento ao público, né? Que faz o escriturário tradicional, que é o agente comercial. E agora eles criaram essa vertente do agente de tecnologia, que também é um escriturário, mas é basicamente, né, um profissional de TI que atua no banco. Né? E aí, de fato, o programa... Tanto é que o programa é outro. Não é o mesmo do agente comercial, né? Porque, é lógico, vai forçar ali, né, na parte tecnológica, né? Exatamente. Eles usaram isso como estratégia no último concurso. Isso deu um burburinho, deu eu lembro. Reclamando, ficou muita dúvida. Porque todo mundo achava que ia sair o edital normal pro escriturário, digamos, tradicional, que é esse agente comercial, que agora eles deram um nome, antes não tinha esse nome de agente comercial, né? E quando saiu o edital, todo mundo percebeu, caramba, esse programa aqui, né? Falava, se eu não me engano, tinha até programação, coisas complexas. Sim, né? Pesado, com programação pesada. Exatamente, o pessoal até ficou esperando a expectativa de repente, foi um erro, eles vão lançar uma retificação. Não, mas não foi não. Mas foi um golpe, assim, que tinha gente esperando esse concurso, né? Candidatos aí, concurseiros esperando essa prova. Mas, enfim, agora eles fizeram, acho que o correto, né? Criaram duas denominações para estar direcionando o candidato para fazer essa prova. Sem dúvida, sem dúvida. Com certeza. Então, professor, sabendo, né, que o último conteúdo foi repetido para esse edital que foi lançado no final do ano passado, então, até as provas, qual a melhor estratégia para o candidato conseguir absorver todos os assuntos que compõem o conteúdo de informática? Então, Zé Lucas, eu sempre falo o seguinte, o candidato ele tem que sempre fazer o seguinte, teoria, questão, teoria, questão. Por quê? A teoria vai ser massificada com a prática de questões, tá? Mas o que o candidato tem que se atentar? Ele tem que olhar para os últimos editais, certo? Da Banca 6 Gran Rio. Por quê? Conforme a banca vai liberando provas, né, realizando certames, ela está mostrando como é a diretriz dela em determinadas matérias, tá? Bruno, então, é o primeiro concurso de 2023. Só que esse edital ele saiu em 2022. Então, é legal, sim, o candidato olhar os últimos concursos, olhar as últimas provas que a Banca 6 Gran Rio realizou em 2022. Isso dá o norte, porque a banca está mostrando qual é a diretriz dela em cobrar conteúdo. Perfeito. E na sua visão, é uma boa estratégia também esse candidato a escriturário estudar informática tendo o computador ao lado, ao menos em alguns assuntos específicos?
Então, o que acontece? Quando a gente fala de ter o computador ao lado, né, é para o candidato ele ter um contato com a interface do programa, com a cara do programa, né? Ter aquela aproximação com a versão do programa, né? O que acontece? A Banca Sesgran Rio, ela não usa muito de caracteres, essa parte de caracteres, não, perdão, essa parte iconográfica, essa parte visual. Ela não usa muito, não usa. Tanto que a última prova não tem nenhuma figura, não tem nenhuma caracterização de nenhuma parte, recorte ou botão de programa. Ele simplesmente falava, fazia referência e cobrava o conteúdo. Então, assim, é legal o candidato fazer isso? Sim, é legal. Mas nessa prova não tenho visto botões, recorte de parte de programa, não tenho visto, tá? Então, assim, mas é legal? É bom porque o candidato ele consegue materializar aquilo na cabeça dele. Principalmente quando a gente fala de BR Office e de Microsoft Office. Quando a gente fala de uma nova versão do Windows. Por exemplo, nós temos a interface 10, mas já temos também a interface 11. Nesse edital, salvo me engano, eu tenho até ele na mão, ele já frisou, o Windows 10, versão 32, 64 bits. Então, assim, já olha, é bom olhar para a interface. Também ele fala de uma versão específica do Linux. Então, assim, é bom sim o candidato ter esse contato. Porém, de novo, a última prova não teve nenhuma caracterização gráfica. Mas isso não impede que a Sesgran Rio possa fazer. É bom olhar? É bom. Eu acho que é um bom trabalho de casa para o candidato. É pecar pelo excesso, não é pecar. Com base aí no conteúdo que consta no edital, que foi publicado no dia 23 de dezembro, né? E quais são aqueles assuntos assim que você crava aí que certamente vão cair na prova que vai ser aplicada no dia 23 de abril? Aliás, eles deram até um bom intervalo para os candidatos estudarem, né? 4 meses, né? Dezembro, sim. Janeiro, fevereiro, março, abril, 4 meses de estudo, né? Bem interessante, bem legal, né? Mas quais são esses assuntos? O que o candidato tem que aí martelar, porque provavelmente vai ser aí questão de prova? Então, Luiz, na última prova, a gente percebeu aí um bom apelo e uma maior quantidade de questões na parte de segurança. Então, acredito eu que a parte de segurança, juntamente com toda a parte de rede, a parte que fala de intranet, de internet, de protocolo, isso daí é um ponto importante, que não pode deixar de ser visto. Certamente teremos boas questões, uma boa quantidade de questões também, dentro desses assuntos. O detalhe também é olhar as partes de rede social. A parte de rede social é uma parte importante, tá? Se de repente o candidato não tem o entendimento ou conhecimento de alguma rede social, eu acho importante sim ele correr, criar um perfilzinho naquela rede social descrito no edital, porque o que acontece? De novo, rede social acabou se tornando uma ferramenta de propaganda. E logo uma ferramenta de vendas. Então elas acabam conversando. Então, assim, teve questão desse tipo no último certame, inclusive uma questão falando do LinkedIn, né, que é aquela rede social voltada para a área profissional. Teve uma questão. Então, assim, se o candidato não tem esse entendimento ou sequer tem um perfil nessa rede social, fica complicado. A questão pode se tornar um pouco mais difícil para aquele candidato. Então, eu acho que são assuntos que vão ser certos nessa prova e com a maior parte das questões. Por quê? Segurança. A gente está falando de um banco. Relação e operação financeira. Quantas fraudes a gente já não vê hoje no meio eletrônico? Em geral, um banco. Como o banco deve ser alvo desse tipo de situação? Inúmeras vezes. Então, isso é importante. Rede, segurança e essa parte de rede social. Certamente teremos alguma coisa pesada aí nessa prova para esses assuntos. E tem gente achando que é melhor dispensar a rede social um pouquinho, porque ela atrapalha na hora de estudo, mas nesse caso a rede social ela até ajuda, porque ela conversa com o dia a dia de trabalho lá do banco. Nesse caso específico, eu acho, né? Nesse caso específico, nada de ficar fuçando a vida dos outros também, não. Rapaz, é o que eu falo, é complicado. O pessoal acaba usando essas ferramentas, né? Às vezes, para coisas desnecessárias. É importante, você conecta pessoas, conecta a profissão, mas a maioria das pessoas não usam de forma 100% voltada para essa parte de estudo, né? Geralmente é para diversão, para lazer. E nesse caso especificamente não é para o lazer, é para você entender como é que aquela ferramenta funciona
para fazer uma prova, também tem esse viés. Agora, exatamente. Né, mestre, você não tocou nesse assunto, mas eu imagino assim, gente que trabalha em banco, né, que trabalha com números e tal, né, eu imagino que, pô, assim, o Excel seja um assunto bastante trabalhado, assim, pelo menos a gente sabe que é um assunto que cai em toda prova, né? Às vezes tem determinadas provas até de forma bastante intensa. Você acha que o Excel ou o Calc, né? Eu não sei se vai cobrar tanto o BR Office como o Office da Microsoft, são assuntos que o candidato também tem que dar uma atenção especial, porque geralmente cai em todo concurso. Para o Banco do Brasil também ou não? Então, eu acredito que venha sim, tá? Eu acredito que venha. Mas não acredito em grande quantidade de questões. Se eu chutar, não, eu dando aí meu parecer nessa prova, 1 a 2 questões de planilha, tá? Não acho que venha, assim, uma questão imensa. Eu acho que vem uma questão um pouco mais enxuta, direcionando em planilha eletrônica. Até pegando para seu gancho, você falou, no máximo 2. A Sage Gran Rio é uma banca que tem um perfil de tentar abordar todo o conteúdo programático naquelas 15 questões da prova, ou ela, às vezes, ela martela em alguns assuntos mais específicos e acaba não conseguindo, digamos assim, abordar todo aquele conteúdo programático. Qual é o perfil de prova da Sage Gran Rio? Então, a Sage Gran Rio, ela costuma passar por todo edital, sim. Só que tem um detalhe, ela faz prova diferente. Então, uma questão que veio para um aluno, para um tipo de prova, no candidato, pode não vir na outra prova. Então esse é o detalhe. O que você quer dizer é o seguinte, aquilo que caiu o ano passado talvez não se repita agora, é isso? No ano passado não, ano retrasado. Sim, até pode ter um repeteco de questão, isso acontece. Mas eu digo assim, em provas no mesmo dia, uma questão aqui, essa mesma questão não está constando no outro caderno de questões, entendeu? Para fazer uma prova diferente. Aí sim, o cara acaba passando por todos os assuntos do edital. A regra que eu sempre costumo falar, o cara pega o edital, aqui ó, tá até aqui em mãos, ele pega o edital, ele vai falando, ele vai estudando, ele vai cortando ponto. Isso aqui é como se fosse uma bíblia. Existem pessoas que gostam, né, e profissionais de concurso que falam assim, não vou estudar tudo. A minha matéria eu não posso dizer para o meu candidato se dar esse luxo. Por quê? Ele vai lá, eu vou olhar esse assunto aqui, por exemplo, eu não vou olhar aqui a versão do Mozilla Firefox. Veio uma questão específica do Mozilla Firefox. Se aquele candidato deixa de olhar o Mozilla Firefox e olha para um outro navegador que está no edital, como o Google Chrome, ele acabou de pecar e ele pode errar justamente aquele detalhe que o cara pediu. Então, é complicado. A informática, a gente tem um edital com aproximadamente 14 pontos. A regra, eu acho, ao meu ver, o cara tem que olhar para cada ponto, estudou, corta, e assim vai. E depois, massificar com questão e fazer revisão daquele que ele estudou. Então, assim, deixar um ponto de fora pode ser complicado, ainda mais que são 15 questões de informática, foram 15 questões no último certame, e provavelmente será a mesma quantidade deste certame. Então, não dá para a gente contar com esse tipo de estratégia. Eu não vou estudar assunto tal. É complicado. Isso mesmo. Só voltando a um ponto rapidinho, José, claro. a um ponto, eu não entendi o que o professor quis dizer, porque você falou assim, porque às vezes pode cair numa prova um e no outro não cair, né? Mas assim, no caso aqui, o escriturário, vamos aqui focar especificamente aqui no agente comercial, né? Por mais que a Sage Gran Rio elabore 2, 3, 4 modelos de prova diferentes, vão ter que ser as mesmas questões, porque senão não se pode elaborar questões diferentes. Nesse caso, eu não entendi se você estava falando nesse sentido ou não. Porque assim, porque o agente comercial e o agente tecnologia, tudo bem. Provavelmente as questões não vão ser as mesmas. Mas todos os candidatos vão ter que fazer as mesmas questões, digamos assim, de agente comercial, as mesmas questões de informática. O que pode acontecer é um modelo de prova, a questão ser número 1 e na outra ser número 5. Sim, na outra número 4. Exatamente. Mesclar a ordem, tudo bem. A isso ordem aí, que você está falando. Isso, na ordem, exatamente. A ordem. Porque a questão tem que ser a mesma. Para um, só que alterando a ordem. Exatamente. Sim. A questão tem que ser a mesma, senão fere a isonomia. Mas eu digo o seguinte, no ponto do edital, ele furar no ponto aqui, deixar aquele ponto não aparecer. Isso aí perfeito. É fora de cogitação. Perfeito. Ficou mais claro agora, então. Isso que ele falou de não assim, deixar de lado nenhum assunto, se tem 14 pontos no edital e são 15 questões de informática, certamente a Sage Gran Rio vai contemplar todos os assuntos que estão no edital.
Vai passear por todos, com certeza. Vai passear por todos. Vai Assim, cobrar uma praticamente sessão por para cada todos. assunto. Então, Quando eu disse da questão de deixar um ponto de fora, Luiz, só para voltar aqui, por exemplo, ó, eu tenho a questão 51 aqui. A questão 51, ela bateu em rede social. Só que ele falou de LinkedIn. Ele não falou de Facebook, ele não falou de YouTube, Instagram. enfim, toda essa parte que envolve. Instagram não falou, mas falou do LinkedIn. Eu não vou olhar, de repente, algum ponto do Telegram. Né? Não vou fazer essa relação com o Telegram. Aí o Telegram aparece na prova e as outras ficam de fora. E aí? É um ponto que o cara deixou de olhar. Entendeu? Sim. E, mestre, assim, você falou da importância também de pegar provas anteriores da própria banca, né? E a própria banca já realizou, por exemplo, a Caixa Econômica Federal de 2014. Essa prova da Caixa Econômica de 2014 está muito defasada para o Banco do Brasil, ou vale a pena o candidato ter acesso a ela e tentar resolver essas questões? Não, vale a pena sim, só que ele tem que tomar cuidado com as versões de programas, possíveis atualizações de um edital para o outro, certo? Está falando aí de um tempo aí, né, um gap de tempo aí grande, é complicado, eu não posso ficar preso a determinadas versões, tem que olhar as atualizações, ressalvando essa parte de atualizar as versões, os programas que mudaram. Por exemplo, apresentador de slide, pensando em PowerPoint, as versões 2016 para frente, nas versões anteriores, a gente tinha a caixa de anotação. Nas versões 2016 para frente, a caixa de anotação saiu e virou um botão. Essa questão apareceu na prova da 6 Gran Rio, inclusive da Petrobras. Na prova da Petrobras, a banca 6 Gran Rio já usou de recurso, botou a figura do botão e botou essa figura desse botão. Então, o cara que não olhou a versão nova do PowerPoint, olhou aquele botão e não sabia o que aquele botão fazia. Então, é importante, sim, mas ressalvados os cuidados das atualizações, dos programas, das versões de softwares. E a Sergra Rio também realizou concurso para técnico bancário do BASA, né? Em 2022, se eu não me engano, ano passado, né? É uma prova que é uma boa referência para o candidato treinar, né, mestre? Sim, é uma boa prova, tá? Inclusive, eu dei uma olhada no edital deles, o edital veio até um pouquinho menor. A do Banco do Brasil pegou mais nessa parte geral de vendas, visão geral de negócios, sistemas e até rede de computadores. Lá neles, não, eles deram um cortezinho, ficou um pouco menos elaborado a prova do básico. Mas é sim um bom treino, porque o que está lá naquela parte que, digamos assim, é inferior em relação a esse edital, já está contemplado aqui. Então, vale a pena sim, tá? E tem questão linda. Eu andei vendo as questões porque eu já estou dando aula, já estou em sala com turmas de Banco do Brasil. Tem uma questão linda de conhecimento básico falando sobre os dois suítes de escritório, né? O Microsoft e o BR. Mas que questão bem elaborada. Vocês Gran Rio eu gosto dessa banca porque ela é justa. Se o cara está estudando bem e se o cara tem uma boa interpretação, uma boa leitura que tem que ser treinado, né, em língua portuguesa, o cara vai bem. Se ele fizer o certinho ali, respeitar o processo de preparação, estudar legal, né, ter a disciplina, fazer as escolhas de não, né, deixar de lado algumas coisas, agora não dá importância muito para determinadas coisas voltadas para o lazer, o candidato ele vai fazer uma boa prova. Então, é um bom treino. Sabe o que eu lembrei agora? Eu não sei se você citou segurança, né? Da informação como assunto. Quando você diz segurança da informação, você está falando também, por exemplo, porque tem caído muito nessas provas aí, essas coisas, esses malwares, spywares. É isso que você está se tratando ou não? Quando eu falo segurança, é pensar em mecanismo de proteção e também pensar nas pragas, né? As pragas, isso é o termo que se usa, né? Isso, as pragas virtuais. Pragas virtuais. Isso é um assunto que tende a ser cobrado também, né? Provavelmente vai estar lá na prova. E eu já arrisco até um chute. O cara tem que olhar para o Worm. O Worm é um malware que... Qual é a principal função dele? Causar lentidão na rede. Esse cara cai toda prova de concurso. É incrível. Eu vou fazer um concurso há pouco tempo, porque apesar de ser servidor público, eu continuo estudando e continuo fazendo prova, né? Tem que sempre mudar a escada do cargo, né? E o salário. Eu fui fazer um concurso, eu não lembro agora, que eu faço tanta prova. Aí eu conversando com um amigo meu, acho que foi a Polícia Civil do DF, salvo me engano. Aí conversando com um amigo meu, eu falei, vai cair essa questão aqui em segurança. O Worm estava na prova. Ele, Bruno, eu acertei. Por quê? Vem se repetindo muito esse tipo de praga. Né? E principalmente pensando em rede, né? Porque ele atua muito em rede. Ele atua em rede, na verdade. A função dele é causar lentidão na rede. Acho que esse cara vai estar na prova.
Eu acho que esse orme que o senhor falou, ele está acampado, o orme, para ver como eu estou aprendendo sobre isso. Esse orme, ele está aposentado, acampado no meu computador. Pensa num negócio lento. Se trabalhar, aperta na aba de Google, passa 2, 3 minutos para abrir. E tem hora mas aí, olha só, o orme é para antivírus, né? Na rede, na rede. A tua máquina deve estar com um adware aí pesado, deve estar com outro cara aí deixando a tua máquina lenta. Então o Hardware, agora o Hardware, que é o cara que Hardware. Meu Deus, meu inglês é péssimo, Jesus, que vergonha. Vou ter que fazer um podcast aqui de inglês. Isso é interessante que você falou, né? O ORM é na rede, a lentidão na rede, né? Não é lentidão no computador. Lentidão no computador é esse outro que você falou, que é hardware. Hardware. Isso aí. Ele causa lentidão gerando tráfego naquela rede de informação desnecessária. E com isso a rede do estabelecimento fica lenta. Basicamente é isso. Pintou na tua prova, esse malware, ele se dispara automaticamente através da rede, já sabe que ele está falando de worm, vai lá, marca, vai ser feliz e acerta a questão. Show de bola. Com certeza. Vivendo e aprendendo, né, essas questões de informática. Então, professor, até o dia das provas, vai ser dia 23 de abril, ou seja, já marca na sua agenda, já corre, estuda, se dedica todos os dias para conseguir passar, mas tem alguns erros que alguns candidatos costumam cometer. Quais deles, no caso, em relação à prova de informática, eles não podem cometer absolutamente de jeito nenhum? Cara, acho que o principal erro que o cara comete na prova de informática é justamente achar que ele sabe informática e ele não vai estudar informática, vai estudar de véspera. Cara, eu bato muito na tecla. Por que eles acham que sabem de informática? Porque o cara mexe toda hora no computador. O cara mexe no computador toda hora. Essa geração de hoje, né? Não é geração. O tempo de hoje, tudo requer informática. Só que o cara tem que pensar o seguinte, uma coisa é você estar operando usando a máquina, outra coisa é você pensar no conhecimento, né, um pouco mais aprofundado. É o que eu falo para o meu candidato. Conhecimento básico de informática. Tá lá, rede de computadores. Meu amigo, é uma infinidade de coisas que o cara pode pedir que tu não tem ideia. Desde de ponta de um conector de cabo de rede até a velocidade de tráfego de uma rede. E ele não vai pedir o óbvio também, ele vai querer pedir a exceção, às vezes. Exatamente. Vai básico para mim, para o usuário padrão, já não é mais básico, entendeu? Ainda mais a infinidade de atalhos que tem no computador. Eu falei do Ctrl-C, Ctrl-V, mas é os mais básicos. Tem outros aí que podem ser. É o erro que acontece também com a língua portuguesa, né? Muito candidato, às vezes, deixa a língua portuguesa um pouco de lado, porque sou falante, eu nasci aqui, eu sei, eu já aprendi português no colégio. Português de colégio não é o português que cai na prova de concurso. Né? Não mesmo. A prova de concurso. Começa com anotação, denotação. Eu sempre digo o seguinte, cara: o colégio, a prova do colégio quer saber se você tem um certo conhecimento para passar. Né? A prova de concurso, ela não quer saber só se você tem conhecimento, ela quer te reprovar. Não é isso? Sim, a prova é feita para te reprovar. E aí você tem que exatamente se superar e saber muito além daquele português básico que a gente aprende, né? No colégio, até mesmo na universidade, né? Sim, exatamente. É igual concurso. Quando você para pensar, vestibular, concurso público, concurso militar, são áreas totalmente diferentes. Você não está andando no mesmo caminho, no mesmo nicho, são nichos diferentes. Eu digo, o principal erro que o concurseiro comete é achar que estudar de véspera da informática vai ser tranquilo. Não vai. Eu já tenho um bom conhecimento. Mas não adianta, tem uma coisinha ou outra que tu vai dar um mole, e dar mole significa perder ponto e perder classificação. É um prejuízo que o cara toma para aquele projeto que o cara fez em cima daquela aprovação. Eu falo isso sempre. Verdade. E se não estudar informática, corre o risco até de não acertar nenhuma questão e ser reprovado, porque se você fizer uma disciplina e tal, você cai fora do concurso. Exatamente. E se o cara quiser reprovar, ele vai reprovar. O avaliador sabe que a informática, ele tá ali no edital, um monte de coisa. O cara vai olhar assim, caramba, só as noções básicas, fundamentos de informática, o cara pode botar um cálculo binário na tua prova. Acabou. Vai todo mundo errar. Mas, enfim, né? Eu acho que contar com a sorte não é o ideal em concurso público. Tem que fazer a receita do bolo certinho. Sempre digo esse salvo.
E fazer muito exercício, né? Porque é o que a maioria dos especialistas recomendam. Não basta só ter a teoria, treinar. Exatamente. E outra falha que eu digo sempre, meus alunos, que a maioria dos concurseiros cometem, é achar que o dia da prova, né? Que até o dia da prova, não, vou dar aquela descansada, tudo mais. Não, senhor. Teu concurso só termina quando você entrega teu caderno e teu cartão de resposta na mão do fiscal. Até ali é guerra, não é? Eu vou relaxar. Relaxou, esqueceu uma identidade, relaxou, esqueceu um cartão de confirmação, relaxou, esqueceu uma caneta. É guerra do dia que você se inscreveu até o dia da prova e até o momento final que tu entrega o teu cartão na mão do fiscal. Acho que são os erros erros amadores, né? Que a maioria acaba cometendo e nem se dão conta que estão cometendo. É guerra até antes do edital, né? Exatamente, é guerra. Saiu o edital, é briga. E hoje, cada vez mais, a concorrência tá um troço absurdo, né, cara? É briga de cachorro grande. É verdade. Com certeza. Eu estou sentindo na pele que eu também estou meio concurseiro esse ano, também estou me preparando para concursos que estão por vir. É o que a gente estuda. O professor e jornalista também não cansa de estudar. Então, o conhecimento nunca é demais, até para a pessoa testar o nível de formação dela para as coisas. Informática é uma dessas coisas que estou estudando. Então, essas coisas que o senhor falou para mim, pelo menos 2% não é javanês, como eu falei na abertura do programa. Mas, enfim, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, que dica final o professor deixa para os nossos ouvintes, para quem está nos assistindo também pelo canal do YouTube, ou seja, está nos vendo, né, pela tela do computador ou do celular, para que eles consigam dominar os conhecimentos em informática e obter um excelente desempenho na prova de escriturário do Banco do Brasil. Beleza, então, vamos lá. Meu concurseiro, preste atenção. Você tem que exaurir todos os pontos de informática. Bruno, mas essa é a diretriz que eu sigo. Exaurir todos os pontos. Vou te pedir uma atenção especial para a parte de segurança, a parte de proteção, né, como um todo, e as pragas que ameaçam, né? Os malwares como um todo. Eu já até falei de um aqui para você, e vou repetir. O worm. Quero que você olhe também para a parte de intranet e extranet, juntamente com a internet. Tá? São áreas que têm uma tendência a ser explorada. Por quê, Bruno? Porque o Banco do Brasil trabalha muito na sua rede interna. Então, esse tipo de conhecimento vai ser importante para você. Outro detalhe, vou te falar, não deixe, ou melhor, não desacredite do seu processo. Se você está fazendo tudo que você está podendo, né? E, claro, mantendo a disciplina e mantendo o bom senso. Se você está fazendo o processo, está respeitando o seu processo, confie no seu processo. Estou falando isso agora aqui, que eu estive numa turma de INSS um pouco tempo atrás, na Degrau, trabalhando. Eu tinha uma aluna que ela ficava desesperada, né? Porque faz parte do processo você ficar nervoso. Eu falava para ela, confia no processo, confia no que você está fazendo, acredita. Mas acho que eu não sei nada. Continua, não vai inventar de parar porque está achando que não sabe nada. Continua. Resultado, está aprovada no concurso do INSS. Então, fica isso para você, concurseiro, concurseira. Confia no teu processo, respeite o seu processo. E, eu não estou sabendo nada. Confia. Se você está fazendo certo, estudando, vai dar certo. Não esquece dos pontos que eu te falei. Intranet, internet e extranet. Os sistemas de segurança, tá? E principalmente aquela questão do worm. Bruno, eu posso não estudar os outros malwares? Não, eu quero que você estude, mas lembre do worm. Fica com o worm na sua cabecinha, que provavelmente ele vai estar na tua prova. Com certeza, ou seja, o professor vai entrar na sua cabeça no dia da prova. Assista esse podcast até o dia da prova, você não esquecer das recomendações, e depois a gente vai tirar a prova com ele se realmente caiu o worm, se caiu tudo isso que ele falou agora no encerramento desse episódio. Professor Bruno, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast Hora do Concurso, que é produzido com tanto carinho pela gente. O senhor conhece muito bem a Degrau Cultural e espero que, de fato, os nossos concurseiros sigam todas as suas recomendações para que eles consigam ingressar no Banco do Brasil. Com certeza. Eu agradeço a vocês o convite. Agradeço a Degrau também, que é a minha casa. É o curso que eu amo trabalhar. Bruno, e outros cursos, trabalho também, mas a Degrau tá no meu coração, a minha casa, amo demais toda a equipe por trás dos professores,
equipe administrativa, pedagógica, a galera da manutenção, enfim, a Degrau acolhe o aluno de um jeito que eu não vejo em muitos lugares aí, né? Outros acolhem também, mas a Degrau é um local especial, tá no meu coração, e obrigado aí pela presença. Precisou, chamou, e meu amigo, minha amiga que tá aí desse lado, que tá estudando, tá na vida, já fui aprovado em aproximadamente 10 concursos, mas eu não te conto quantos eu fui reprovado, já fui reprovado em mais de 50, ou melhor, quase 100, mas eu não fico contando a minha reprovação, porque a parte ruim do processo ninguém fala. Acredite no seu processo e respeite o seu processo. Respeitar como? Disciplina no estudo. Gente, obrigado, um prazer, e se precisar é só chamar que eu tô aí para conversar com vocês e com os concurseiros de todo o Brasil. Pode deixar, professor. As portas sempre estarão abertas aqui para o senhor colocar todo o seu conhecimento à disposição dos nossos concurseiros. Luiz Fernando Caldeira, querido amigo, obrigado também pela sua participação rotineira, como sempre, semanalmente aqui, dividindo essa parceria comigo, que neste Tãozinho Chororó são para a música sertaneja. Eu e Luiz Fernando somos para o mundo dos podcasts, que é o melhor podcast do mundo dos concursos públicos. Duvido as outras fazerem igual. Agora eu gostei, José, agora eu gostei. Você botou uma dupla referência no mundo sertanejo, talvez a melhor de todas, essa né? dupla é top, essa dupla é top. Talvez a melhor de todas. Espero que a gente consiga chegar pelo menos a 10% desse nível deles, José. Cada um, obviamente, na sua área. Obrigado pela participação. Obrigado também a participação do professor Bruno Barra. Agradeço também a nossa audiência, né, que está sempre aí prestigiando. E é isso, semana que vem tem mais, né? Com certeza, estaremos aqui batendo ponto. Concurseiro, vou te dar mais uma dica, somada às dicas que o professor Bruno Barra deu nesse podcast, para que você consiga ingressar no quadro de funcionários do Banco do Brasil. Adquira nosso curso disponível para compra no site da Degrau Cultural. Você estudará com professores de ponta, como o professor Bruno Barra, né, que conhece todos os atalhos para você conseguir a aprovação. No mais, acompanhe as nossas redes sociais, Facebook e Instagram, e também nosso canal do YouTube, onde há milhares de conteúdos exclusivos e gratuitos para ajudá-lo na sua preparação. Queremos muito fazer parte da sua história de consagração e congraçamento no serviço público. Fiquem todos na paz e até a próxima! Se você gostou do podcast Hora do Concurso, não esqueça de compartilhá-lo com seus amigos. E siga a gente nas redes sociais pelo @Degrau Cultural. Até o próximo episódio!